Caio, boa tarde. Eu Boa sei tarde. que é difícil para você entender, mas você tem um entendimento simples da palavra de Deus e transmite com a mesma simplicidade. Uhum. Cara, ensina pra gente aí. Você ensinou e sugeriu para que leiamos o Novo Testamento de carreirinha. Isso. Estou fazendo isso. Uhum. Só que é o seguinte, eu quero deixar uma pergunta. Eu comecei a ler, e logo em Mateus 1,16, não, cara, em Mateus ele já... É que ele vai começar a arranjar problema com os sinóticos. Sabe o que são os sinóticos? Ah, o quê? São os evangelhos que repetem as mesmas histórias. Mateus, Marcos e Lucas. Aí, como ele começa a ler de carreirinha, mas ele lê com uma mente ainda muito religiosa, o pressuposto dele ainda é religioso. Eu vou ler a Bíblia de carreirinha, conforme o Caio, o Novo Testamento de carreirinha, conforme o Caio sugeriu e pediu, mas eu tenho que, enquanto eu leio, chegar à conclusão da inerrância do texto. Aí, por exemplo, ele lê Mateus, a genealogia de Mateus, Jesus em Mateus. É diferente da genealogia de Jesus em Lucas. Aí já começa com o primeiro problema. Aí já entorta, ele já começa a ler com a cabeça religiosa da doutrinação. Uhum. Aí ele chega lá, Marcos 5, por exemplo, é um endemoniado gadareno. Em Mateus, no texto sinótico equivalente, são 2 endemoniados gadarenos. Aí ele chega em Jericó, Bartimeu, filho de Timeu, é um cego. Em Mateus são 2. Ixi. Aí ele começa a se engatar. Agora o cara que não tem treinamento religioso nenhum, só lê de carreirinha e diz não. Eu não entendi aqui por que a genealogia de Mateus e de Lucas são diferentes. Primeiro ele só ia entender que são diferentes depois de muita leitura, porque numa primeira lida ninguém percebe a diferença não. Os pontos pivotais são tão comuns que o cara não nota a diferença disso e de muitas coisas. Vai notando mais dessas expressões distintas. Num evangelho é 1, no outro é 2, mudança de números, aqui são 4.000, lá são 5. Aí ele cai no IBGE da escritura, geografia e estatística, e vai se perdendo aí. Ou no evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, a purificação do templo é num certo lugar, é antes de Jesus ser morto. No evangelho de João é logo depois de Caná da Galileia. Aí ele começa a querer organizar uma cronologia, quando o que eu estou pedindo não é isso. Só leia. Leia as palavras de Jesus, as histórias de Jesus, não tente ser erudito. Você não tem estrutura para erudição. Erudição já é outro do departamento, mas erudição não salva. Erudição só ajuda a mim explicar os outros, quando os outros chegam no momento dessa questão. Aí eu vou explicar, olha, o Evangelho de Mateus segue uma linhagem onde o que se elegeu como linhagem foi o pai de Jesus, José. E no Evangelho de Lucas segue-se uma linhagem onde o protagonista eleito para a convergência foi Maria, a mãe de Jesus. Por isso os pontos comuns são os mesmos, porque houve tantas interseções genealógicas entre eles. E existem pequenas variações por causa de onde veio. Como, por exemplo, podia ter 10 endemoninhados gadarenos, mas só teve um que carregou uma expectativa e uma impressão poderosa que o olhar interpretativo foi para ele convergente. Como também podia haver 2 cegos, um chamado Bartimeu, o outro Bartiteu, ou 3, o outro Bate-4. Isso. Qualquer um, mas teve um que gritou mais, que chegou mais junto, que estabeleceu uma relação que foi tão forte, que beneficiou a ele e marcou a mente de todos em relação à figura dele, e os outros foram beneficiados no rebojo do clamor de um angustiado que ficou curado da sua cegueira e abençoou quem estava junto, sofrendo o mesmo mal. Vê se não é isso, mais ou menos, que ele vai dizer. Ele fala da genealogia. Ele fala assim, ó, Caio, eu queria que você me ajudasse a entender. Vai no meu site, escreve Genealogia de Jesus. É porque ele diz o seguinte... Genealogia da salvação. Em vai Mateus lá ele começa e vai até sei José. O que ele vai Se dizer. José não é pai de... Eu tinha 18 anos quando isso me foi um problema, e entendeu? Aí? Por isso eu já concluí. Vai no meu site, escreve Genealogia da salvação.
Aí ele vai ver lá, pelo menos 1 ou 2 textos meus, mostrando essa diferença. Uma vem por José, a outra vem por Maria. Mas é tão secundário. Você entendeu? O cara religioso é que já vai ler procurando fimose. É que para entender... Eles querem ver, querem ler com cientificidade o texto. Para com isso, cara. Lê com burrice contínua que você vai entender. Burrice contínua? Com humildade contínua que você vai compreender. Ao invés de ficar já assim, com esse candidato a botar o jaleco no laboratório do estudo dos evangelhos, não vai a lugar nenhum, já perdeu. Já perdeu. Já nasceu morto. Está com a cabecinha ainda de jalequinho de seminário. Não, meu filho. Eu não sei nem se você passou aí pelo cimentário. Cimentário. Que não é um seminário. Não, é um cimentário. É um cimentário, é para cimentar o cara. Aí não é um seminário, um lugar onde a gente joga sêmen, sementes, planta jardins, pomares da graça. É diferente. Essa leitura de carreirinha para entender como Jesus lidou com a vida, como que ele pensa, como que ele raciocinou, como ele lida com o próximo. Não é para ficar engatado em quem foi pai de quem, não sei o quê, senão você está lá no Velho Testamento, vai ler Levítico. Lê Levítico, Deuteronômio, Números, vai ler o livro que você está precisando, vai fazer conta genealógica, ver quem morreu com que idade, vai perder teu tempo assim, no IBGE do nada bíblico, ao invés de aprender a mente de Cristo. Vocês não querem saber a mente de Cristo, como é que Jesus trata o homem, o próximo, a mulher, a vida, a criança, o cachorro. Não querem. Querem e pensam que entender a Escritura é entender genealogia. Ainda é a cabecinha doente pela religião. Quem gerou quem? Parece que isso salva alguém. Você dizer que Adão e Eva geraram a Caim e Abel, a Caim matou Abel. Eis que o Senhor lhes levantou, deu um filho chamado Sete. De Sete prosseguiu a sua genealogia. De Sete vem, numa sequência de gerações, chega-se a Noé. O 8º naquela sequência. De Noé, separa-se a humanidade, salva-se da intervenção hibridizante alienígena na arca da salvação. E Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Deus preferiu separar 100. Foi da genealogia de 100 que veio o semita Abraão, que se tornou o primeiro hebreu, o peregrinante da fé. Aí Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó teve 12 filhos. Mas do filho 4, chamado Judá, Deus suscitou o cetro até que venha Siló. Judá gerou a Davi. Davi gerou a muitos filhos, mas Deus escolheu a Abraão, filho da adúltera Batseba. Abraão teve muitos filhos, mas foi Roboão quem dividiu o império, e daí em diante a graça de Deus se plantou mais no reino sul de Israel, embora houvesse profetas nos 2 lados do reino, mas em Jerusalém, em Sião, estavam as promessas de convergência. Aí você vai, e ninguém é salvo, cara. Ninguém muda de vida, ninguém vive melhor, ninguém nada. É só besteira. Entendeu? Vamos separar os meninos dos homens. VNVTV, o canal é você.